Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 4 de agosto de 2011. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta segunda reunião da sexta sessão ordinária. Solicito ao vereador Isaac Nemani que faça a leitura do expediente, por gentileza. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Expediente da reunião do dia 4 de agosto de 2011. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro dispõe sobre a criação do programa Ponto Socorro Veterinário Gratuito 24 horas no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro caracteriza a posse responsável como dever de cidadania, proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Teatro na forma que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e das outras providências. Dispõe sobre a criação dos Centros Profissionalizantes de Atendimento Integral Criança Cidadã no âmbito do município de Nova Friburgo e das outras providências. Dispõe sobre a distribuição gratuita pelo poder público de fraldas descartáveis geriátricas para idosos, acamados e pessoas adultas com deficiência física, mental ou neurológica, com mobilidade reduzida no âmbito do município de Nova Friburgo e das outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrame: recuperação da estrada do Alto 50 Muri, instalação de iluminação pública na rua C. Teodoro de Oliveira, recuperação da estrada Maximiliano Falken e estrada Santo Antônio Muri, pintura da faixa de pedestre na rua Augusto Pinelli Centro, recuperação da estrada do Estuqui Muri, instalação de iluminação pública na Fazenda da Laje Conselheiro Paulino, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, colocação de placa proibido estacionar próximo ao número 216 na rua Francisco Luiz Fernandes, Vila Morada, Conselheiro Paulino, conserto da rua Carlos Condac, São Geraldo, conserto de buracos existentes na rua do Imperador, Serra Nevada, Teodoro de Oliveira, extensão dos níveis de escolaridade na Escola Umbelina Brede de Queiroz, reforma e ampliação da Escola Municipal Umbelina Brede de Queiroz, melhoria da iluminação pública no bairro Jardim Califórnia, reparo dos orelhões do bairro Jardim Califórnia, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, verificação de obstrução em galeria da rua Alcino Alves do Rei, Jardim Califórnia, construção de creche e espaço para eventos em terreno ao lado da Igreja Católica, Parque das Flores, construção de ponto ligando a localidade denominada Sapolândia, Córrego Danta, construção de ponte ligando o loteamento Girassol, a principal do bairro São Geraldo, construção de obras, reassentamento de paralelos e resolução do problema de abastecimento d'água no recanto Vereador Geraldo Pinheiro Viramélia, conserto de escadão da rua Prefeito Joaquim Antunes Alto de Olaria, desobstrução da rua Bonfim Vilamélia, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, instalação de antena de telefone celular em Vargem Alta, desobstrução de bueiro da rua Aristão Pinto com a Avenida Santos Dumont Centro, reforma de bueiro da rua Marques Braga Centro, revisão na iluminação e troca de lâmpadas da Alameda Visconde de Ouro Preto, Vale dos Pinheiros, revisão na iluminação e troca de lâmpadas na Alameda Guanabara, Vale dos Pinheiros. Comunicações do Diretório Municipal do PR, comunicando que a partir de 1º de agosto a liderança do partido na Câmara Municipal passará a ser exercida pelo vereador Edson Flávio Coelho. E tem as comunicações do Ministério da Educação, que estão já elencadas aqui, que todos os vereadores tomaram conhecimento. Agradecimentos da comissão organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, agradecendo ao excelentíssimo presidente pela prestimosa atenção dada a esse conselho na ocasião da referida conferência, senhor presidente. Está ali do expediente, senhor presidente. Apenas uma observação, senhor presidente. Deixar claro aqui que essa comunicação feita pelo Diretório Municipal do PR não tem validade, porque não foi feita a reunião do Diretório Municipal, e então vale o que está previsto no regimento interno da Casa. A liderança do partido continua com o vereador Isaac Nemani, até que seja deliberada a reunião do Diretório Municipal, senhor presidente. Senhor vereador de São Flávio. Pedir a inclusão do
de leitura de um convite do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo. Pode fazer, vereador. Como nós não temos como deliberar, vou autorizar Vossa Excelência que faça a leitura. Convite. Convidamos Vossa Senhoria e excelentíssima família para participar da Assembleia Geral para a fundação do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, a realizar-se no dia 13 de agosto de 2011, às 14 horas, na Queijaria Suíça, em Conquista, 3º Distrito de Nova Friburgo. O agricultor é um instrumento que Deus possui para manter a vida. Realização: Comissão Organizadora Pró-Formação do Sindicato dos Agricultores Familiares de Nova Friburgo, apoio Conrural, Conselho de Dirigentes de Associações Rurais de Nova Friburgo, e FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Lei 11.326/2006, senhor presidente. Vereador Renato Abirrame. Eu queria comunicar, lamentavelmente, o falecimento do professor Roberto Faria, marido da professora Lia Faria, ex-secretária estadual de Educação. O professor Roberto Faria foi também secretário de Educação do município de Trajano Moraes. Ele faleceu ontem, no Rio. Infelizmente, era uma pessoa muito ligada a Nova Friburgo. Obrigado. A gente lamenta a passagem. Olá, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma solicitação que, após o destrancamento da... É destrancamento? Isso. A expressão destrancamento da pauta, seja analisada a emenda aditiva que eu faço ao projeto de lei o projeto de lei 1424, 11.241/2011, que concede abono aos profissionais. Eu estou propondo um abono maior do que o apresentado, um abono de R$200, e também propondo mecanismo para atender os professores e profissionais ativos e inativos do município, senhor presidente. Essa é uma emenda aditiva que já está protocolada na casa. Eu gostaria que ela pudesse ser analisada e, na hora da discussão, que ela possa ser discutida em plenário. Pois não. Senhores vereadores, portanto, como eu havia anunciado na sessão de terça-feira, nós estamos aqui com os 5 vetos do Executivo, já para que nós possamos destrancar a pauta dos nossos trabalhos. Nós tivemos todos os 5 vetos com 3 assinaturas contrárias, quer dizer, a favor da manutenção do veto, e como houveram 2 assinaturas contra o veto, o vereador Isaac Demani e o vereador Luciano Faria, portanto, todos os vetos entrarão na discussão. Solicitar o vereador Isaac Demani, vamos iniciar pelo projeto número 11.241/011, de autoria do Executivo Municipal, que... Não, desculpa. Isso aqui. Desculpa, estou voltando aqui. Veto total, número 10.818/011, de autoria do Executivo Municipal. Veto total ao projeto de lei 3.144/09, Lei Municipal 3.939, que dispõe sobre a criação do Programa de Educação Específica contra os males do fumo, do álcool e das drogas, a ser ministrado na rede municipal de ensino fundamental no município de Nova Friburgo, da outras providências. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura das razões do veto e logo depois, lembrando que é uma lei de autoria do vereador Isaac Demani, que foi aprovada por esta casa, solicitar então que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando com o propósito de esclarecer Vossa Excelência e demais vereadores que, após analisar o projeto de lei acima citado, Lei Municipal número 3.938, de autoria do excelentíssimo vereador Isaac Demani, decidi vetá-lo totalmente pelos motivos abaixo expostos. O projeto de lei em exame padece de vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio de separação dos poderes constituídos, porquanto dispõe de forma indireta acerca de organização, administração e funcionamento do órgão Poder Executivo Municipal. É pacífica a jurisprudência do nosso tribunal, do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, no sentido da inconstitucionalidade de projeto de lei como esse, conforme demonstram as emendas de acordos a seguir transcritas. Eu vou ler aqui o último acordo citado. Ação 2005-007-00200, direta de inconstitucionalidade,
Primeira emenda, desembargador Paulo Ventura, julgamento 29/5/2006, órgão especial, representação por inconstitucionalidade, lei 4.086/2005, do município do Rio de Janeiro, norma que autoriza o Poder Executivo a criar programa de financiamento de mão de obra para a construção e reforma de habitações populares. Grifado aqui pelo autor. Além disso, o projeto de lei está maculado por vício de inconstitucionalidade formal, consubstanciando em usurpação de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo por deflagrar projeto de lei que arrecade uma majora de despesa pública sem indicação proporcional de majoração de receita pública ou redução de despesas. O aumento de despesa auditado consiste na necessidade de alocação de material humano específico com o escopo de viabilizar a implantação do programa na forma como proposta no projeto em exame. Tanto o projeto acarreta a majoração de despesa pública que entendeu por bem inserir-se o artigo 5º com a seguinte redação: as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Assim, tendo em vista que o projeto sob análise gera aumento de despesa, tal matéria só poderá ser tratada com um projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 93(5) da Lei Orgânica do nosso município, verbos, artigo 93, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponha sobre. 5. Lei que aumente a despesa pública. Ademais, ainda no quanto ao projeto de lei, é iniciado pelo chefe do Poder Executivo, nos casos de iniciativa exclusiva, é vetada a implementação de qualquer emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa, sob pena de violação do princípio constitucional de separação dos poderes, conforme já pacificado pelo egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Logo, sequer é cabível a implementação de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa em projeto de iniciativa do Executivo Municipal. Como muito mais razão, não é admissível a deflagração de projetos de lei em si. São essas, excelentíssimos senhores vereadores e demais eméritos parlamentares, as razões de fatos e jurídicas que me conduzem à decisão de vetar totalmente o projeto de lei em análise, em defesa dos preceitos constitucionais violados, conforme demonstrado na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência e os demais membros do Poder Legislativo. Respeitosamente, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Parecer da CCJ para o senhor presidente. Na sua maioria, acompanha as razões já estampadas nos fundamentos do prefeito para vetar totalmente o projeto, e eu votei contrariamente ao veto, senhor presidente, acompanhado do vereador Luciano Faria. Pois não. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão, o projeto 10.818/011. Senhor presidente, falar rapidamente contra o veto. Pois não, vereador. O projeto de lei que foi aprovado por essa Casa por unanimidade é um projeto de lei que cria um programa de educação específica contra os males do fumo, do álcool e das drogas. Olha o alcance social que nós pretendemos com esse projeto de lei, que não vai acarretar despesa conforme disse o excelentíssimo senhor prefeito, porque vai haver apenas um remanejamento dentro dos próprios funcionários da administração pública, sejam eles da Secretaria de Educação, sejam... Queria me inscrever também nos Sim, senhor presidente. Sejam da Secretaria da Fundação Municipal de Saúde. Implementar uma palestra a nível escolar no nosso município, com um tema tão importante dessa natureza, os males do álcool, das drogas e do fumo, eu acho uma insensibilidade por parte do prefeito, se basear em aumento de despesa para vetar um projeto dessa natureza com o alcance social que é. Eu fico perplexo de ver um projeto de lei que vai ter um alcance social nessa sociedade tão degradante que nós estamos vivenciando, onde os nossos jovens estão, infelizmente, mergulhando de cabeça nos mundos das drogas, sejam elas drogas lícitas, fumo ou álcool, ou nas drogas ilícitas. Estão aí estampados nos nossos jornais, nos dias a dias, os traficantes são presos dentro da nossa sociedade, e eles estão aí pegando os nossos menores, adotando os nossos menores nas nossas escolas, encaminhando eles no mundo do crime, através das drogas. E sejam essas drogas até que ilícitas, mas estão encaminhando os nossos jovens. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Isaac Demani, seu projeto, ele é sinônimo daquelas pessoas, daqueles jovens que infelizmente se enveredam para o mundo das drogas e da bebida como uma decadência precoce do ser humano. Haja vista a cantora inglesa Amy Winehouse, que aos 27 anos
viciada em álcool, viciada em drogas. Ela faleceu, isso porque, através desses vícios, com certeza a sua saúde foi cada vez piorando e, infelizmente, ela perdeu a sua vida. E a gente tem a informação, e todo mundo sabe disso, que o consumo excessivo de drogas, que fazia parte desta que era um ícone da música, onde lançou vários álbuns pelo mundo, alcançou a fama, e ela própria servia, infelizmente serve, porque sua obra vai ficar ad eterno. Serve como um exemplo negativo para os nossos jovens. Mas tem uma frase que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, o vosso projeto tem esse caráter, ou seja, através de exemplos negativos, servir de aprendizado para os alunos, para a juventude, que possam reconhecer o mal que a droga e o que o álcool ocasiona em nossa sociedade. Então, com certeza, esse veto é um equívoco, e eu tenho a certeza que essa notável Casa de Leis vai corrigir essa lacuna que tinha na legislação municipal. Parabéns pelo vosso projeto. E o seu irmão é um dos grandes responsáveis pela retirada de drogas na cidade, porque ele é um policial exemplar, um símbolo da nossa sociedade, e todos os serviços que ele faz, ele sempre consegue retirar de circulação meliantes, traficantes e pessoas que têm envolvimento com droga. Então, parabéns pela vossa proposição. Agradeço, vereador Marcos Medeiros. Vereador Cláudio Damião. Vereador, eu me junto a Vossa Excelência na defesa do projeto, contra o veto. Acho uma insensibilidade vetar um projeto com o argumento de que ele causa custo, quando, na verdade, você, mesmo que tenha que gastar, e não é o caso, no investimento, a prevenção às drogas, as lícitas e ilícitas, isso, na verdade, é um investimento da saúde pública. Gastar dinheiro é tentar salvar alguém que já está no mundo do vício e que precisa você resgatá-lo de um caminho tortuoso, difícil, sombrio. Isso tem um custo enorme, um custo social, humano. Agora, você prevenir o jovem para que ele não embarque numa canoa furada, isso não é custo. Isso eu acho que tem que ser, inclusive, uma preocupação constante do município, através de todas as suas secretarias e principalmente aquelas ligadas à área de educação, de saúde, no sentido de evitar tal absurdo. Então, você utilizar da própria mão de obra já existente, do seu quadro de profissionais, para que ele seja formado e tenha a condição de passar para a nossa juventude a prevenção com relação a bebidas e drogas, não é custo, é investimento, eu volto a repetir. Por isso, me sinto extremamente à vontade de, junto com Vossa Excelência, defender esse projeto. Obrigado, vereador Cláudio Damião. Vereador doutor Renato Birrama. Obrigado pela concessão da parte, vereador Isaac Demani. Na realidade, a gente sente que quando o Executivo quer vetar um projeto, ele vai pelo caminho de vício de iniciativa, e isso está se tornando já um clichê. A repetição monótona desses argumentos fracos. No caso do projeto em si, não existe aumento de despesa nenhuma, porque primariamente, qualquer projeto vai aumentar alguma coisa em termos de despesa, mas esse aqui, sendo um projeto de alto alcance social, combate ao tabagismo, combate às drogas ilícitas e ao álcool, isso é uma obrigação de qualquer administração. Nós estamos vendo, em relação ao fundo, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde diz que 50% dos fumantes com mais de 20 anos morrem de doenças tabaco-relacionadas. As drogas, nós temos já um grande problema, grave problema em Nova Friburgo, e o álcool também é um problema seríssimo na nossa juventude, e quantas pessoas morrem por causa do abuso da utilização do álcool. Eu creio que um projeto desse, depois de aprovado, o governo pode dispor do voluntariado. Eu mesmo sou voluntário. É a hora que me chamar para fazer uma palestra contra o tabagismo, eu estaria o maior prazer e vou a qualquer lugar, porque isso faz parte da minha ação como médico. O tabagismo que causa tantos males, tantos sofrimentos, e da mesma forma, profissionais, médicos e professores poderão participar também como voluntários, fazendo trabalho contra drogas, contra
o álcool. Eu acho que não vejo nenhum motivo para esse veto. Eu espero que esse veto aí seja derrubado pelos companheiros aqui da Câmara. Com certeza, doutor Renato, até porque o artigo 2º do projeto de lei em tela, ora vetado, diz o seguinte: os conferencistas serão médicos ou servidores da rede municipal, ou mesmo pessoas não ligadas ao serviço público, porém de notório saber que queiram, sem nenhum ônus para o município, está na lei, sem nenhum ônus para o município, participar desse programa educativo. Aí diz o parágrafo único: conferencistas deverão ser convidados pela direção da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação com período de antecedência mínima de 30 dias. E aqui está, doutor Renato, o parágrafo único do artigo 4 diz: o médico ou servidor da rede municipal, cujo nome conste na lista previamente estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, que for convidado para proferir palestra dentro do programa de educação específica contra os males do fumo, álcool e drogas, poderá ser dispensado do ponto do plantão no dia em que a mesma se realizar em face do relevante serviço prestado ao público. Então, não há ônus para o município, vai precisar apenas de um arranjo administrativo para que se efetue um programa de tão grande alcance social. Então, senhor, quer a parte, vereador Pierre? Fique à vontade, vereador. Vereador Isaac, eu já tenho a sugestão para o governo. O governo não acompanha as audiências públicas que nós convidamos, o papo de responsa que nós chamamos aqui, convidamos os órgãos do Poder Executivo, foi tão somente a Secretaria de Educação, mas ela se fez representar muito bem. Parte também aqui na audiência pública se fez representar a Fundação Municipal de Saúde, mas quando nós chamamos o primeiro escalão do governo para poder participar e entender o programa, nós tivemos aqui, senhor presidente, a visita de um dos coordenadores nacionais de políticas sobre drogas, o senhor Robson Rubim, indicado diretamente pela secretária nacional de políticas de prevenção às drogas, e veio a Nova Friburgo. A doutora Paulina o enviou aqui. O que acontece? Como é que isso vai? A Secretaria de Educação, inclusive, recebeu uma orientação nossa, que abriram cursos agora, 15 de julho. Tem professores inscritos, cursos de qualificação de prevenção às drogas. E cursos ministrados pela Universidade Federal de Santa Catarina, à distância, por 3 meses, para capacitar os profissionais de educação para lidar com a questão de droga. Outro ponto também que advém recurso, se o problema é recurso, é tão somente ele aprovar o Conselho e o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Vem dinheiro direto de Brasília para municiar isso. Vem recurso. E pode muito bem trazer, tenho certeza que o Conselho, se Deus quiser criado, instituído, ele vai abraçar esse projeto. Porque as escolas são alvo da política sobre drogas. Sejam as escolas públicas, sejam as escolas privadas. Outro ponto também, na verdade, até o artigo despesa própria nem precisaria ter. Mas ele tem, exatamente, aparece como uma luz, não como um problema, na hipótese de se ter um fundo. O FUNPRED já tem indicação legislativa tramitando na casa, preparada para isso. Nós estamos deixando de ganhar recurso. Então, eu não consigo entender como que me vem um veto com base de argumento nisso, desconhecendo cabalmente as políticas nacionais e as fontes de recursos mediante convênios ou fundo. É questão de vontade política para tentar resolver essa situação da prevenção às drogas, que é tão necessária. Então, vereador, eu voto muito tranquilamente, contrário ao veto, ciente de que tem recurso para se aplicar. E não obstante haver ou não haver recurso, isso é uma questão que tem profissionais super gabaritados. Nós temos um aqui, por exemplo, que é companheiro desta casa e que é um amante da saúde e pode muito bem, como eu conheço pelo altruísmo que ele confere na sua profissão, que é o excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, de ir conversar com estudantes nas escolas municipais para orientá-los com relação aos malefícios das drogas lícitas e ilícitas. Existem vários profissionais gabaritados e com a consciência de que a orientação é fundamental para se evitar o que o vereador Cláudio Damião colocou, gasto.
porque isso não é gasto, é investimento. Nós discutimos na Conferência Nacional de Educação que não existe custo com educação. Eu discordo do termo CAC, ligado à questão do aluno, que é o custo aluno. O aluno não é custo, aluno é investimento, educação é investimento. Então, esse processo é processo de investimento, é questão de ponto de referência. Eu acredito, tem a sugestão de filme para alguns, Sociedade dos Poetas Mortos, é mudar um pouco o ângulo de onde se vê as coisas. Sobe na cadeira e muda o ângulo, para olhar que tem outras formas de se conseguir olhar o mundo. Olhar, em vez de gasto, investimento. Então, nós temos mecanismos, senhor presidente, para dar aporte a esse processo tranquilamente. Basta organização, planejamento, diplomacia e articulação política com o governo federal. E essa articulação a gente já tem. Essa articulação nós já construímos indo a Brasília pela audiência pública que aqui realizamos e pelo papo de responsa que aqui esteve com a presença do coordenador, de um dos coordenadores do Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Robson Rubim, e com a própria secretária nacional. Então, a gente está perdendo tempo, perdendo muito tempo com esse problema sério. Nós temos uma instituição que lida com prevenção de drogados e também com drogados diretamente, que é o Instituto Girassol, tem um trabalho direto. Não existe órgãos que trabalham nesse tipo de trabalho de prevenção aqui, que pode ajudar, que pode colaborar. Então, nós temos mecanismos que podem facilmente, basta o que eu disse, orientação, organização, vontade política, articulação, para que possa substanciar ainda com mais força e vigor o projeto de Vossa Excelência. Pode ser uma das políticas públicas a serem implementadas, já garantidas em lei. Então, é imperdível. Eu acho que é a perda de oportunidade imensa que nós estamos tendo se nós mantivermos esse veto. Então, eu acompanho os posicionamentos dos vereadores que me antecederam e trago, no modo de entender, essa colaboração no sentido de recurso. Penso que, sob esse argumento, não há o que vilipendiá-lo. Com certeza, vereador professor Pierre. E eu estou atuando exatamente onde eu acredito, na educação, na formação das gerações, nos alunos, porque recuperar um viciado em drogas, no crack, no óxido, é muito difícil. Infelizmente, o ser humano que se submete ao uso desse tipo de tóxico está chegando já na degradação final do ser humano, está chegando ao fim. Mas nós temos que investir nas gerações futuras, nas crianças, é lá que eu acredito. Então, esse projeto de lei eu fiz onde acredito. E eu peço o apoio a todos os vereadores e, como se dizia no filme Sociedade Poetas Mortos, carpe diem para todos nós, vereador. Senhor presidente, pela ordem, eu peço a autorização a Vossa Excelência para fazer a leitura das razões do veto e a justificativa. Então, Vossa Excelência vai falar a favor do veto, então. A favor do veto. Pois não, vereador. Inicialmente, senhor presidente, as razões expostas pelo Executivo. O projeto de lei em exame padece de vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da separação dos poderes constituídos, artigo 2º da Constituição da República e artigo 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porquanto dispõe de forma indireta acerca da organização, administração e funcionamento do Poder Executivo Municipal. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido da inconstitucionalidade de projetos de lei como este, conforme demonstram as emendas dos acórdãos a seguir transcritas. Ação direta de inconstitucionalidade, ementa primeira, desembargador Nascimento Póvoas Vaz, julgamento em 27/11/2008. Órgão especial. Dispõe sobre a criação do Programa de Educação Continuada de Leigos para atendimento inicial da parada cardiorrespiratória, do infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral e da obstrução de vias aéreas,
manifestação legiferante que não contou com a iniciativa do prefeito municipal para o processo legislativo correspondente, embora cuide de matéria relativa à criação, estruturação e atribuição de órgãos do Poder Executivo, violação do disposto no artigo 112, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Fluminense. A inconstitucionalidade da mencionada lei, além por agredir o artigo 7º da Constituição Estadual, a par de que tal matéria não integra o rol daquelas a respeito das quais têm os municípios competências concorrente legislativa, uma vez que extrapola o interesse local, declaração da inconstitucionalidade da lei ao início referida. Ação direta de inconstitucionalidade, desembargador Roberto Vider, julgamento em 4/8/2008 no órgão especial. Representação de inconstitucionalidade à Lei 4645 de 2007 do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a criação do programa Esporte da Terceira Idade. Afronta os artigos 7º, 112, parágrafo 1º, inciso 2º, letra D, e 145, inciso 6º da Constituição Estadual, procedência da representação. Além disso, o projeto de lei está maculado por vício de inconstitucionalidade formal, consubstanciado em usurpação da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar projeto de lei que acarrete ou maior despesa pública sem indicação da procedente fonte de receita ou redução de despesas. O aumento de despesa alvitrado consiste na necessidade de alocação de material humano específico com o escopo de viabilizar a implantação do programa na forma como proposta no regime em exame. Tanto o projeto acarreta a majoração da despesa pública, que entendeu-se por bem inserir o artigo 5º com a seguinte redação: as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Fecha aspas, grifo. Assim, tendo em vista que o projeto sob análise gera aumento de despesa, tal matéria só pode ser tratada em projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 93, inciso 5, da Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo. Artigo 93. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre lei que aumente despesa pública. Ademais, ainda quanto ao projeto de lei iniciado pelo chefe do Poder Executivo, nos casos de sua iniciativa exclusiva, é vedada a implementação de qualquer emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, conforme já pacificado pelo egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ação direta de inconstitucionalidade, desembargadora Valéria Maron, julgamento em 12 de maio de 2008 no órgão especial. Representação por inconstitucionalidade, artigo 2º da Lei Estadual 5.174, de 28 de dezembro de 2007, criação de vara de fazenda pública a ser instalada no Fórum Regional da Barra da Tijuca. Emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça do Estado, restrições ao poder de emenda, impertinência ao tema do projeto, aumento de despesa, vício de iniciativa e afronto ao princípio da separação dos poderes, acolhimento integral do parecer pela procedência do pedido. Logo, sequer é cabível a implementação de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesas em projetos de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Com muito mais razão, não é admissível a deflagração de projetos de lei em si.
São essas, excelentíssimo senhor vereador presidente e demais eméritos membros parlamentares, as razões do fato e jurídicas que me conduzem à decisão de vetar totalmente o projeto de lei em análise, em defesa dos preceitos constitucionais violados, conforme demonstrado na certeza da manutenção do voto pelo douto plenário desta Casa de Leis. Senhor presidente, passo agora à leitura do parecer da CCJ. Em apertada síntese, trata-se de projeto de lei 3.144, de 2009, cujo objeto determina a criação do Programa de Educação Específica contra males do fumo, do álcool e das drogas, a ser ministrado na rede municipal de ensino do município de Nova Friburgo. Levado à apreciação do Poder Executivo Municipal, o mesmo foi vetado, sob argumento de que é inconstitucional, uma vez que usurpação da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar projeto de lei que acarrete a majoração da receita pública ou redução de despesa, além de ir em conta com o princípio da separação dos poderes. Com efeito, em que pese a iniciativa parlamentar colimando a adoção de medidas benéficas à sociedade, o veto deve ser mantido, haja vista a notável agressão a normas e princípios constitucionais, bem como a lei orgânica municipal, como se verá, do vício de iniciativa e invasão do poder. Em breve análise ao projeto de lei, denota-se, sem esforço, flagrantes inconstitucionalidades, visto que a criação da aludida campanha é típica atividade administrativa, o que gera, conseguintemente, o aumento de despesa, seja para a contratação de profissional habilitado, seja pelo gasto na consecução dos serviços, que é vedado por força constitucional, à luz do artigo 61, parágrafo 1º, item B, interpretado conjuntamente com o artigo 63, in verbis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que criam cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, com aumento de sua remuneração. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista, inciso 1º, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º. Como se denota, a típica usurpação de poderes, gerando um vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal, quando esse conspícuo parlamento, por meio de projeto de lei, colima a implantação de serviço público, atividade administrativa típica, em verdadeira afronta ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Carta Magna. Se disso que, para a criação do programa ora analisado, é necessária a utilização de mão de obra especializada, impondo certamente a contratação de agentes públicos, o que gerará despesa, sendo também vedado pelo artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, pois não há menção à prévia dotação orçamentária, muito menos autorização para a inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 169, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Segundo, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. É de bom alvitre esclarecer que o próprio texto da lei em comento, notadamente em seu artigo 5º, salienta de forma cristalina o aumento de despesa pública. Se não, vejamos. Atenção ao artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessárias. Ora, fica claro aqui o aumento das despesas. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal, maior guardião constitucional, por diversas vezes se manifestou no sentido ora analisado, conforme se observa as seguintes emendas. Processo legislativo, iniciativa reservada, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, emenda parlamentar, da qual resultou aumento de despesa, inconstitucionalidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as regras básicas do processo legislativo da Constituição da República, entre as quais as que estabelecem reserva de iniciativa legislativa, são de observância obrigatória pelos Estados-membros. Segundo, emenda de origem parlamentar, que decorreu aumento de despesa, majoração de índice de aumento de vencimentos propostos pelo chefe do Executivo, de 4,39 para 94,39, inconstitucionalidade, ação direta julgada procedente pelo STF em 10/3 de 2006. Por derradeiro, se não bastasse as agressões às normas constitucionais ora analisadas, o projeto de lei em apreço também fere o artigo 93, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município, bem como a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Desta feita, em razão do exposto, opinamos pela manutenção do veto total do projeto de lei em análise, face aos preceitos constitucionais violados. O presidente está feita aqui a leitura, justificativa, o próprio artigo 5º da lavra do autor fala na questão das despesas. Encerrou, vereador. Após a discussão, em votação, voto nominal por força regimental, vereador Luciano Faria. A pergunta, senhores vereadores, portanto, é contra ou a favor do veto? Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, contra o veto. Vereador Manuel Martins. Favorável, senhor presidente. Vereador Renata Birramer. Contra o veto. Vereador Cláudio Damião. Contra o veto. Vereador professor Pierre. Contra o veto. Vereador Marcos Medeiros. Contra o veto é a favor da vida. Vereador Edson Flávio. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Pelo exposto nas devidas explicações constitucionais, jurídicas, muito bem apresentadas pela CCJ, eu sou a favor do veto. Vereador Isaac Demane. Contra o veto, senhor presidente. O presidente também vota contra o veto. Portanto, com 8 votos contrários, o veto foi derrubado. Segundo projeto da noite, também... Só uma questão de ordem. O vereador Nami Nassif pediu para justificar a ausência dele, porque ele estava numa reunião no Rio de Janeiro e não deu tempo de retornar em tempo para participar da sessão. Pois não. Senhores vereadores, também o vereador Reinaldo Rodrigues está na cidade do Rio de Janeiro, disse que ia ver se era possível chegar a tempo dentro da sessão, mas, felizmente, não vai dar mais tempo, mas justifica a sua ausência. Veto total de autoria do Executivo Municipal, número 10.814/011, veto parcial ao projeto de lei 3.055/09, lei municipal 3.937, institui a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins
de Nova Friburgo, da outras providências. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura das razões do veto. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e os demais excelentíssimos vereadores que, após analisar o projeto de lei acima, citado, Lei Municipal número 3.937, de autoria do excelentíssimo vereador Isaac Demani, decidi vetá-lo parcialmente, especificamente no que tange ao parágrafo único do artigo 1º, pelos motivos abaixo expostos. O dispositivo referido está maculado por vício de inconstitucionalidade formal, consubstanciado em usurpação de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, por deflagrar projeto de lei que acarrete ou majore a despesa pública sem a indicação de proporcional majoração da receita pública ou redução de despesa. O aumento de despesa aviltado consiste na necessidade de aquisição das multas pelo Poder Executivo Municipal para colocação à disposição da população, sendo certo que não há garantia alguma que tais multas serão adquiridas gratuitamente. Assim, tendo em vista que o projeto, sob análise, gera aumento de despesa, tal medida só poderá ser tratada em projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 93, inciso 5, da Lei Orgânica do Município, verbis. Artigo 93, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre 5. Lei que aumente a despesa pública. Ademais, ainda quando o projeto de lei é iniciado pelo chefe do Poder Executivo, nos casos de sua iniciativa exclusiva, é vedada a implementação de qualquer emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais de separação dos poderes, conforme já pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cita aqui o acordo da apelação da ação direta de constitucionalidade 2008-007-00017. No mesmo sentido, já decidiu o plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, ementa a ação direta de inconstitucionalidade, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 6.782 do Estado do Rio Grande do Norte, a ele acrescido pela Lei número 6.991/97, emenda parlamentar ao projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, concessão de vantagem pessoal ao servidor público estaduais, violação do artigo 63, inciso 1 da Constituição do Brasil. Logo, sequer é cabível a implementação de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa em projeto de iniciativa legislativa, em projetos de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Com muito mais razão, não é admissível a deflagração de projeto de lei em si. São essas, excelentíssimos senhores vereadores, senhor vereador presidente e demais deméritos parlamentares, as razões de fato jurídicos que me conduziram à decisão de vetar parcialmente, especificamente no que tange ao parágrafo único do artigo 1º, o projeto de lei em análise, em defesa dos preceitos constitucionais violados, conforme demonstrado, na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada consideração e distinto apreço a Vossa Excelência e demais membros do Poder Legislativo. Respeitosamente, assina o prefeito Nemerval Barbosa Moreira Neto. Parecer da CCJ. Em apertada síntese, trata-se do projeto de lei número 3.055/2009, cujo objeto dispõe sobre a instituição de campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças e jardins do município de Nova Friburgo. Levando a apreciação ao Poder Executivo Municipal, o mesmo foi vetado parcialmente, notadamente no que pertine ao parágrafo único do artigo 1º, sob o argumento que é inconstitucional, uma vez usurpação da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar projeto de lei que acarrete ou majore a receita pública ou redução de despesa. Com efeito, em que pese a iniciativa parlamentar colimando a adoção de medidas benéficas à sociedade, o veto deve ser mantido, haja vista a notável agressão às normas e princípios constitucionais do vício de iniciativa, invasão do poder. Em breve análise ao projeto de lei, denota-se sem esforço flagrantes inconstitucionalidades. Insta salientar que a campanha em análise é típica atividade administrativa, o que gera, conseguinte, o aumento de despesa, seja pela contratação de profissional habilitado, seja pelo gasto na consecução dos serviços, notadamente na necessidade de aquisição de multas pelo Poder Executivo para a colocação à disposição da população,
parágrafo único do artigo 1º do projeto em análise, o que é vedado por força constitucional à luz do artigo 61, parágrafo 1º, a linha B, interpretado conjuntamente com o artigo 63, in verbis, artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: a. Criação de cargos, função ou emprego público na administração direta e autarquias e aumentos de remuneração. Artigo 63. Não será admitido aumento de despesa prevista: 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º. Fecha aspas. Como se denota da típica usurpação dos poderes, gerando um vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal, quando esse conspício parlamento, por meio do projeto de lei, colima a implementação do serviço público, atividade administrativa típica, em verdadeira afronta ao princípio de separação dos poderes, artigo 2º da Carta Magna. Se é disso que, para a criação da campanha, ora analisada, é necessária a utilização de mão de obra especializada, impondo certamente a contratação dos agentes públicos, o que gerará despesa, sendo também vetado pelo artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, pois não há menção à prévia dotação orçamentária, muito menos autorização para inclusão na LDO. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos pela lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e função ou alteração de estrutura de carreira, bem como admissão ou contratação pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderá ser feita: 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal ou acréscimo dela decorrente. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal, maior guardião constitucional, por diversas vezes já se manifestou no sentido, ora analisado, conforme se observa das seguintes emendas: constitucional, processo legislativo, iniciativa reservada, Constituição da República, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, emenda parlamentar da qual resultou aumento de despesa, inconstitucionalidade, recurso especial, recurso extraordinário 302803, Rio de Janeiro, relator ministra Ellen Grace, julgamento 1/2/2005, órgão julgador segunda turma, ementa, recurso extraordinário, lei número 2645/98 do município do Rio de Janeiro, Ruas de Vila, reconhecimento como logradouro público, representação por inconstitucionalidade em face da Constituição Estadual, ofensa ao princípio da independência e harmonia entre poderes, artigo 7º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, artigo 2º da Constituição Federal. 1. Ao determinar drástica alteração na política urbanística do município, convertendo áreas particulares em logradouros públicos e impondo ao Estado o dever de prestação de serviço público nessas áreas, ao incrementar as despesas sem incidir a contrapartida orçamentária, usurpou o Legislativo Municipal, função administrativa atribuída ao Poder Executivo Local. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão. A turma, por votação unânime, conheceu do recurso extraordinário, mas negou-lhe provimento nos termos do voto da relatora. Da conclusão, desta feita, em razão do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial, artigo único do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em análise face aos preceitos constitucionais violados. O parecer é assinado com 3 votos favoráveis pela Comissão de Constituição e Justiça e 1 voto contrário ao veto, que é de minha autoria, senhor presidente. Senhor presidente, rapidamente, vou falar contrário ao veto. Vou falar contrário ao veto, senhor presidente. O veto é parcial e vetou o Executivo apenas o parágrafo único do artigo 1º, onde se diz: o Executivo Municipal colocará à disposição dos interessados em arborizar ruas, praças, jardins, mudas de árvores e plantas ornamentais que serão
cedidas gratuitamente, limitando-se a quantidade por pessoa. E aqui no artigo 4º, o Executivo Municipal regulamentará a lei no prazo de 60 dias da sua publicação. Então, o Executivo terá a oportunidade de regulamentar de que forma se dará a cessão dessas mudas, e há um horto municipal onde se produz mudas de árvores de arborização que poderão ser cedidas gratuitamente aos munícipes, aqueles que tiverem o interesse de manter arborizadas suas ruas, suas calçadas. Então, não há aqui nada que gere uma despesa com a preocupação que o município vem se colocando no seu veto parcial. Não há inconstitucionalidade por conta disso, é dever do Executivo, do município, de nós todos mantermos um meio ambiente agradável, saudável, e fazer isso. A doação de uma muda de árvore não é nada que vai acarretar a despesa, como vem falando o município aqui, uma vez que, repito, há um horto municipal no município que poderá, na regulamentação do prefeito, que está previsto na lei no artigo 4º, regulamentar toda essa situação e implementar a doação das mudas, com toda certeza, vereador Jorge Carvalho. Eu acho que é de fácil solução, Vossa Excelência, alterar esse parágrafo, acrescentando a ele as mudas disponíveis no horto do município de Nova Friburgo, porque, do contrário, dá a interpretação da despesa. O projeto é interessante, tanto é que o mérito dele não foi atacado, foi atacado essa questão. Então, não vejo a razão para não aceitar o veto, podendo Vossa Excelência fazer uma emenda modificativa à própria lei. Acarretaria uma facilidade ao Executivo de não ter que procurar na Justiça, porque a tendência da Casa é derrubar o veto, ao município procurar na Justiça essa correção. E é uma coisa simples, é o que eu proponho a Vossa Excelência. Com certeza, vereador Jorge, mas ali há a disposição da regulamentação da lei e o Executivo vai determinar, vereador, como será feito. Só uma proposta. Não, sim, mas eu não estou desprezando a proposta de Vossa Excelência, é uma proposta coerente, mas eu também contra-argumento que o Executivo poderá regulamentar a lei e ela poderá, na regulamentação, dizer que as mudas gratuitas que serão cedidas pelo Poder Executivo, pelo Poder Público, serão as mudas do horto municipal, na quantidade que ela estabelecer, na maneira como ela achar como o Executivo achar que deve administrar essa questão, que é uma questão também ambiental. Com certeza, vereador Renato. Eu concordo com Vossa Excelência no sentido de que essa lei tem que ser regulamentada pelo Executivo. O Executivo tem meios, inclusive, de dispor de elementos para que as mudas sejam criadas, inclusive pelo horto municipal, sem despesa, sem contratação de pessoal, já utilizando o pessoal que já existe. Aliás, o horto municipal tem que ter um incremento, tem que ter uma mudança, ele tem que ter uma disponibilidade de mudas para a cessão, não só para a arborização do município, também mudas para reflorestamento, porque nossa cidade hoje ainda tem 44% de Mata Atlântica preservada. Ainda o Estado do Rio tem 17%, o Brasil tem 7%. Então, é preciso incentivar não só as ruas também arborizadas, como também o reflorestamento, porque nós vemos muitas áreas que podem ser reflorestadas e é preciso incrementar. Isso é naturalmente a atribuição do Executivo. Com certeza. A política, inclusive, de incremento das Esse incentivo mudas, tem que partir do Executivo. Exatamente, mas essa lei é muito importante porque a cidade nossa tem que ficar bonita. E árvores na rua significa beleza. E o que nós precisamos hoje, no momento que nós estamos vivendo, é dessa iniciativa de Vossa Excelência, muito bom grado. É verdade, doutor Renato, temos que levantar a autoestima da nossa população. Então, eu peço aos pares dessa casa que vote contrariamente ao veto parcial, porque não há os vícios elencados nas razões do senhor prefeito. Não havendo mais discussão, em votação, voto nominal novamente. Vereador, e a pergunta é a mesma, contra ou a favor do veto? Vereador Luciano Faria. Contra o veto, presidente. Vereador Renato Abirrâmia. Contra o veto. Vereador Cláudio Damião. Contra o veto. Vereador professor Pierre. Contra o veto. Vereador Marcos Medeiros. Contra o veto. Vereador Edson Flávio. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Contra o veto, senhor presidente. A presidência também vota contra o veto. Portanto, veto derrubado.
Com 8 votos. Mais um veto, veto total 10.815/011, de autoria do Executivo Municipal. Veto total, projeto de lei 3.032/09, lei municipal número 3.936, dispõe sobre a instituição da campanha Paz na Escola, de ação interdisciplinar de participação comunitária para prevenção e controle de violência nas escolas de ensino fundamental no município de Nova Friburgo. Solicitar ao vereador que faça a leitura das razões do veto. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e demais excelentíssimos vereadores que, após analisar o projeto de lei acima citado, Lei Municipal número 3.936, de autoria do excelentíssimo vereador Isaac Demani, decidi vetá-lo totalmente pelos motivos abaixo expostos. O projeto de lei em exame padece de vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da separação dos poderes constituídos, porquanto dispõe de forma indireta acerca de organização e administração de órgão do Poder Executivo Municipal. Tal inconstitucionalidade resta clara especialmente na leitura do artigo 2º, caput, artigo 4º do projeto, que dispõe acerca da participação de professores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, bem como relação à composição intersecretarial e multiprofissional. É pacífica a jurisprudência do nosso tribunal no sentido de inconstitucionalidade de projetos de lei como esse, conforme demonstram as emendas a seguir transcritas. Além disso, o projeto de lei está maculado por vício de inconstitucionalidade formal, consubstanciado na usurpação de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, por defragrar projeto de lei que acarrete majora despesa pública sem a indicação de proporcional majoração de receita pública ou redução de despesa. O aumento de despesa aviltrado consiste na necessidade de alocação de material humano específico com o escopo de viabilizar a implantação de campanha na forma como proposta no projeto de exame. Tanto o aumento de despesa pública ocorre que o artigo 7º prevê que, aspas, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementares se necessário. Assim, tendo em vista que o projeto sobre análise gera aumento de despesa, tal matéria só pode tratar de projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 93.5 da Lei Orgânica do nosso município em verbis. Artigo 93, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre 5. Lei que aumente despesa pública. Ademais, ainda quanto o projeto de lei iniciado pelo chefe do Poder Executivo, nos casos de iniciativa exclusiva, é vetada a implementação de qualquer emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, conforme já pacificado pelo egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cita aqui algumas emendas. Logo, sequer incabível a implementação de emenda parlamentar que acarrete aumento de despesa em projetos de iniciativa legislativa exclusivo do chefe do Poder Executivo Municipal. Com muito mais razão, não é admissível a defragação de projetos de lei em si. São essas, excelentíssimo senhor vereador presidente e demais eméritos parlamentares, as razões de fato e jurídicas que me conduziram à decisão de vetar totalmente o projeto de lei em análise em defesa dos preceitos constitucionais violados, conforme demonstrado na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada consideração distinto a preço a Vossa Excelência e demais membros do Poder Legislativo. Respeitosamente assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, parecer favorável ao veto com a assinatura de 3 de seus membros e contrário ao veto com a assinatura do vereador Isaac Demani e Luciano Faria, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, rapidamente, contrário ao veto. O projeto de lei ele institui a campanha Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e controle da violência nas escolas de ensino fundamental do município de Nova Friburgo. E senhor presidente, dentro do projeto, que é um projeto importante, buscando extirpar das nossas escolas a violência, que vai ter reflexo na nossa sociedade, com toda certeza, uma interação entre a sociedade e profissionais da educação, que não gera as despesas aqui elencadas novamente pelo senhor prefeito. Será desenvolvido aí com a equipe de trabalho, com conselhos de escola, conselhos da comunidade, com os professores, a metodologia de instituir esse projeto Paz na Escola, em todas as escolas do município. Um projeto que tem um alcance social, uma beleza que, infelizmente,
eu tenho a certeza que vou contar com o apoio dos pares dessa casa para derrubarmos esse veto e vou contar também com a sensibilidade do prefeito Demerval em implementar esse projeto de tão grande alcance social. Vereador professor Pierre. Vereador, eu não estou entendendo esses vetos, sinceramente. Isso é um processo pedagógico, é uma sugestão pedagógica. Isso não gera custo nenhum. Eu não sei porquê, parece que o Executivo não está querendo arcar com um gasto de publicação no Diário Oficial. Já não basta o requerimento que eu fiz e que até hoje não me respondeu com relação à situação com o Diário Oficial, com o órgão que publica. Eu não estou entendendo, sinceramente, são projetos que têm um alcance, são simples de se resolver. A argumentação que é exposta, com todo respeito, é uma redação que não atende à realidade do que o projeto versa. Aí parece que tem todo um balizamento jurídico fantástico para derrubar o projeto. Eu, sinceramente, não estou entendendo esse tipo de justificativa de custo. Só pode ser uma situação dessa, senhor presidente. Só pode ser. A prefeitura está querendo economizar suas publicações e trazer a publicação para casa. Não é possível. Então, vereador Isaac Demani, mais um projeto importante, campanha Paz na Escola. Acho que até o cidadão que está acompanhando essa sessão deve refletir o que se gasta de uma campanha no espaço escolar. A própria comunidade se organiza com facilidade. Isso se faz com cartazes, se faz com processo redacional. Pode-se trabalhar com vários vieses essa campanha, mas não, corta pela raiz. Então, eu volto a palavra, retorno a palavra à Vossa Excelência. Concede um breve Nessa debate. reflexão, sinceramente, eu não estou conseguindo entender. Com certeza, vereador Esse Pierre. tipo Não, de veto. não gera despesa, não há necessidade de deslocamentos profissionais, há necessidade apenas de implementar um projeto pedagógico. Paz na Escola vai ter um reflexo direto na nossa sociedade, infelizmente cada vez mais violento. Então, mais uma vez, um projeto que eu acredito, vamos trabalhar na raiz, nas nossas crianças, formando aí uma sociedade mais sadia. Rapidamente, Vereador professor Isaac, Pierre, por favor. só mais um ponto, um detalhe. Nós somos poder legislativo. Se fala da interferência do legislativo, do executivo e vice-versa nessa questão. Na simetria, o Senado Federal, então, jamais o senador Cristóvão poderia ter proposto a legislação sobre história da África, sobre música nas escolas, porque ele acabou interferindo e, portanto, em todos os poderes executivos do país, seja municipal, seja estadual, seja federal. Eu não consigo entender essa linha de raciocínio que está tendo essa base de argumentação dos vetos. Se a gente fizer uma análise por esse paralelismo, sinceramente, muita lei no Brasil do processo educacional seria extirpada. Isso nem é inserir uma disciplina nova. Isso é uma campanha. O que é mais sério ainda, no que diz respeito a essa discrepância. Então, é só para dar mais essa informação, que eu acho que é também uma situação de reflexão que nós devemos ter aqui. Com certeza, vereador Cláudio Damião, depois o doutor Renato Birra. Vereador, mais uma vez, me coloco ao lado de Vossa Excelência na defesa do projeto. Eu não sei em que bases o procurador da Prefeitura está se valendo para avaliar a inconstitucionalidade do projeto, os custos do projeto, porque a mesma avaliação que a gente faz de que evitar e orientar contra o consumo de drogas e bebidas é uma economia, não é um custo, é uma economia, porque nós estamos preservando a juventude, os nossos filhos, as futuras gerações, de gastos, inclusive, que todos nós pagaremos com hospital, com clínica, em acidentes, e uma série de outras consequências que traz, né, a manutenção em presídios, em casas de detenção, tudo o que pode vir a acontecer. Então, nós não estamos falando de custo, nós estamos falando de uma sociedade melhor, que deve ser cuidada, tratada. E aí, paz na escola é custo. Não dá, é difícil compreender isso. Eu percebo que é uma grande má vontade do Executivo em tentar compreender as ações que estão sendo emanadas da Casa Legislativa. Até as mais simples. Até quando se fala em fazer uma campanha, há uma grande má vontade de tentar entender. E aí cria um embaraço, né, com o tal do veto,
que a gente tem a obrigação aqui, a bem da verdade, a bem do interesse público, da população de Nova Friburgo, da nossa juventude, das crianças, de derrubar. E aí me coloco ao lado de Vossa Excelência, pode contar com o meu voto. Obrigado, vereador Cláudio Damião. Vereador doutor Renato Birrame. Vereador Isaac Demani, eu diria como o nosso saudoso Leonel Brizola sempre te falava. Sinceramente, realmente eu não estou entendendo as razões desses vetos e as argumentações que estão apresentadas pelo Executivo para vetá-los. São as mesmas, são repetidas. Sempre usurpação, sempre aumento de despesas, inconstitucionalidade. Essas palavras estão sendo repetidas sequencialmente e, dessa forma, eu acredito que a Câmara Municipal de Nova Friburgo não vai poder mais fazer projeto nenhum, não vai ter mais lei nenhuma, porque esses argumentos poderão ser utilizados em qualquer projeto de lei que nós fizermos, todos. Então, isso é cerceamento da ação legislativa, existe uma usurpação do Executivo no Legislativo, que o objetivo é a paralisação da ação parlamentar. Não existe nada que possa dizer que esse projeto vai aumentar a despesa. Irrisória a despesa. Isso, paz na escola, e o título do projeto do excelentíssimo vereador Isaac Demani diz aí, campanha interdisciplinar, participação comunitária. Nós precisamos de paz, as escolas precisam de paz. Friburgo, nossa cidade, precisa de paz. Para isso, vereador, nós vamos torcer para o veto ser derrubado novamente. Com certeza. O vereador Marcos Medeiros solicitou também uma parte. Vereador, fique à vontade, meu querido. Vereador, infelizmente, as argumentações desse veto fazem parte do quadro negro da educação. Tenho a certeza que, a partir do momento que as pessoas, os profissionais que confeccionam esses vetos, essas argumentações, que eles ouvirem os nobres vereadores, eles terão a certeza que tem que mudarem seus posicionamentos, porque, com certeza, a valorização da qualidade do ensino, a questão dessa importante proposta feita, Paz na Escola, só vai trazer melhoria na qualidade de vida da comunidade e do nosso povo de maneira integral. Então, fica claro que, com certeza, a derrubada desse veto e a aprovação dessa lei, uma vez ela efetivada, isso vai fazer com que a nossa sociedade possa formar homens, mulheres, cidadãos de bem, de qualidade no seu caráter, para que a gente possa ter um futuro melhor em nossa sociedade. Então, com certeza, isso não é gasto, é investimento, e todo o imposto arrecadado, óbvio, ele tem que ser em benefício do povo. Então, parabenizo por vossa proposição. Obrigado, vereador Marcos Medeiros. Então, eu peço apoio aos nobres vereadores para que possamos aí derrubar esse veto e implementar esse projeto de lei importante para a nossa sociedade. Após a discussão, em votação, voto nominal, vereador Luciano Faria, contra ou a favor do veto? Contra, senhor presidente. Vereador Renato Birrame. Contra o veto. Vereador Cláudio. Contra. Vereador professor Pierre. Contra. Vereador Marcos Medeiros. Contra o veto. Vereador Edson Flávio. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. A favor do veto. Vereador Isaac Demani. Contra o veto, senhor presidente. O presidente também vota contra o veto. Veto também derrubado, com 8 votos. Veto total mais 10.817/011, do Executivo Municipal. Veto total, projeto de lei 3.142/09, Lei Municipal 3.938, dispõe sobre a instituição e implantação a nível municipal do Programa de Prevenção de Doenças Brônquicas e de Natureza Respiratória junto às crianças carentes e que frequentam as escolas municipais. Excelentíssimo senhor presidente,
Cumprimentando com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e demais excelentíssimos vereadores que, após analisar o projeto de lei acima citado, Lei Municipal 3.938, de autoria do excelentíssimo vereador Isaac Demani, decidi vetá-lo totalmente pelos motivos abaixo expostos. O projeto de lei está maculado por vício de inconstitucionalidade formal, consubstanciado em usurpação da iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo por defragrar projetos de lei que acarrete ao majore a despesa pública sem indicação de proporcional majoração da receita ou redução de despesa. O aumento de despesa aviltado consiste em necessidade de alocação de material humano específico com o escopo de viabilizar a implementação do programa na forma como proposta no projeto em exame. Além disso, o próprio autor do projeto em exame tem ciência acerca da majoração da despesa. Quem entendeu por bem inseriu o artigo 2º com a seguinte redação: anualmente, o Executivo Municipal consignará recursos orçamentários reservados à Fundação Municipal de Saúde, visando a instituição e implementação do programa que trata o artigo 1º dessa lei. Assim, tendo em vista que o projeto sob análise gera aumento de despesa, tal matéria só pode ser tratada em projetos de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 93.5 da Lei Orgânica do nosso município. Ademais, ainda quanto ao projeto de lei, é iniciado pelo chefe do Poder Executivo. Nos casos de sua iniciativa exclusiva, é vetada a implementação de qualquer emenda parlamentar que acarrete um aumento de despesa sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes, conforme já pacificado pelo egrégio órgão especial do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Logo, sequer é cabível a implementação de emenda parlamentar que acarrete um aumento de despesa em projeto de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal. Com muito mais razão, não é admissível a defragação de projeto de lei em si. Além disso, o projeto de lei em exame padece de vício de constitucionalidade por ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto dispõe de forma direta acerca de organização, administração e funcionamento de órgão do Poder Executivo. É pacífica a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado no sentido da inconstitucionalidade de projetos de lei como esse, conforme demonstram as emendas de acordo a seguir transcritas. Cita aqui alguns acordos. São essas, excelentíssimo senhor vereador presidente, demais eméritos parlamentares, as razões de fato e jurídicas que conduziram à decisão de vetar totalmente o projeto de lei em análise em defesa dos preceitos constitucionais violados, conforme demonstrado na certeza da manutenção do veto pelo douto plenário dessa Casa. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima, de elevada consideração e distinto apreço a Vossa Excelência e aos demais membros desse Poder Legislativo. Assina respeitosamente o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Ao parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, assinada por 3 de seus membros, e contrário ao veto pelo vereador Isaac Demani e vereador Luciano Faria, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Rapidamente, senhor presidente. Mais um projeto de lei. O doutor Renato aqui vai me ajudar muito com a sua experiência, que institui um programa de prevenção a doenças brônquicas, doutor Renato, de natureza respiratória, que será implementado anualmente, através da Fundação Municipal de Saúde, junto às crianças carentes que estudam na escola da rede pública municipal. E diz o parágrafo único do artigo, doutor Renato: o programa que alude o presente artigo deverá ser desenvolvido durante a estação climática do inverno, mediante orientação médica, através de cartilhas para os profissionais e para a população em geral, no que diz respeito à prática de esporte pelas crianças, preferencialmente nos clubes e centros esportivos, tanto da Prefeitura como de entidades privadas. E diz que o Executivo deverá, então, alocar recursos específicos para esse programa tão importante para a nossa sociedade, doutor Renato. Obrigado pela concessão da parte, e nós não vamos repetir as nossas argumentações anteriores, porque exatamente o governo municipal, através do Executivo, repetiu as mesmas argumentações de inconstitucionalidade em relação às doenças brônquicas, doenças respiratórias na criança. Elas ocorrem numa prevalência muito alta, prevalência e incidência, porque muitas ocorrem durante o inverno. 5 a 10% do atendimento nos prontos-socorros são de crises asmáticas, todas elas preveníveis, vereador Isaac Demani. É inconcebível ainda
que crianças têm que se dirigir à UPA, têm que se dirigir à CTU do Hospital Raul Sertã com crise asmática, quando nós temos um arsenal terapêutico capaz de impedir que essas crises ocorram. 20% hoje é a incidência, a prevalência, no caso é a prevalência da asma nas crianças, em estudos feitos em 6 a 7 anos e 13 a 14 anos. Portanto, a prevenção, nós sempre defendemos a prevenção como um meio de impedir a ocorrência dos agravos das doenças, a idas aos hospitais, internações e muitas mortes. Eu não sei como e por que esse projeto, que não tem despesa nenhuma, não vejo como, foi vetado pelo Executivo. Já existe dificuldade porque nós não temos pneumologista pediátrico na rede municipal, nós só temos um pneumologista na rede municipal, nós não temos espirometria na rede municipal. Realmente existe uma dificuldade muito grande de atender as crianças que têm doenças respiratórias, ou são atendidas pelo pneumologista, um só de adultos, ou então não são atendidos ou são atendidos pelos pediatras. E esse projeto é um projeto basicamente que visa a prevenção das doenças, perfeitamente plausível, indicações de condutas e de higiene que poderão ser feitas no ambiente doméstico em relação à natação e outros exercícios que as crianças carentes poderão ser beneficiadas, desde que existe esse programa, um programa preventivo, que eu não sei por que esse veto, eu não consigo entender aonde o Executivo quer chegar, vetando de uma maneira sistemática os projetos, inclusive do vereador Isaac Demani. Muito obrigado aí pela concessão da parte. Vereador Dr. Renato, então peço apoio também aos